continuando com o nosso compromisso, muito agradecidos por esta oportunidade de conhecermos melhor essa doutrina espírita que nos consola, que nos liberta e que nos convida a vivermos melhor. Obrigada a Allan Kardec, nosso trabalhador, nosso professor querido, que codificou com tanto trabalho, com tantas pesquisas e estudo, esta doutrina maravilhosa. E obrigado aos espíritos adiantados, que nos deixaram muitos estudos, muitos convites, como o nosso Emmanuel. Obrigada ao Chico, que foi também um instrumento dessas lições que chegaram até nós. E assim, Jesus querido, te pedimos que nos abençoe a todos, encarnados e desencarnados, especialmente aqueles que estiverem em dor, em aflições, em sofrimento. Que o remédio possa chegar até cada um deles. Que assim seja, e obrigada. Então, a nossa lição é a lição, não sei se é a 12, nem lembro mais que número é. Lá não fala o número, né? As forças do amanhã. Então, as forças do amanhã, vamos entender um pouquinho. Então, tem essa citação aqui de Paulo aos Coríntios. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Então, essa citação de fermento aparece várias vezes na Bíblia, né? Mas, vamos entender como que ela aparece. Aqui é um trechinho da parábola do fermento, que Jesus fala: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Então, o pão era um alimento sagrado, né, na época. Era muito assim respeitado. Tem pessoas que até hoje não cortam o pão com a faca, né? Em respeito, assim, não judiar do pão. É uma coisa material, mas o pão era um alimento sagrado. E aí, Jesus aqui nessa parábola, ele está falando que então a farinha, então com o fermento, né, que a gente sabe que tem, acho que 2, 3 tipos de fermento, né, que ajuda a formar ali essa, como que fala? Esse aquecimento, né, esse crescimento da matéria, da massa. Então, Jesus está falando aqui. Um pouco de fermento fermenta toda a massa. O grande mal que pode causar algo aparentemente inofensivo. Assim como o fermento penetra toda a massa do pão, a maldade de uma só pessoa corrompe toda a igreja que a consente. Aqui Jesus olhou para o fermento de uma forma boa, que esse fermento ajuda a crescer os ensinamentos de Deus em nós. Mas a maioria das citações vai falar do fermento como um pecado, sabe?
uma coisa que nos leva ao mal. Então, por isso que eu falei que tem várias citações de fermento na Bíblia. Aqui, Paulo está escrevendo aos Coríntios, né? É um elo de ligação entre Roma, a capital do mundo, e o Oriente. Quando Paulo chegou lá havia cerca de 500 mil pessoas vivendo na cidade. Então aqui, ó, o Corinto, Corinto era um polo comercial, tinha 2 portos, né? Então, um do lado do Oriente e um, acho que do lado do Ocidente. E ainda existe essas ruínas lá, mas existe a Nova Corinto atualmente, né? Atualmente não, já há alguns anos atrás. Aqui o mapa, ó. Então, Atenas, Roma, né? Palestina. Corinto ficava aqui, ó, né? Por isso que fala que tinha 2 portos. Ele era muito assim, comercialmente, ele era muito importante. Uma cidade-estado da Grécia Antiga, todavia existe até os dias atuais. A cidade moderna de Corinto está localizada perto das ruínas da antiga, que ficava entre Atenas e Esparta. Então, tá vendo? Ficava mais ou menos ali. O local da antiga cidade era habitado já no período, olha, bem antes de Cristo. 3.000 a 5.000 antes de Cristo. Como que, né? Que a gente não sabe nada, né, da história. Continha o templo de Afrodite ou Vênus, localizado no topo de uma colina fortificada, onde serviam mais de 1.000 mulheres chamadas prostitutas sagradas. Até mesmo o incesto era tolerável para os coríntios. Por esta razão, o apóstolo Paulo, às vezes, teve que lidar duramente com os novos convertidos que moravam em Corinto. Era um momento de prosperidade na região, com comerciantes e marinheiros ansiosos para trabalhar nas docas da cidade. Então aqui, ó, é um dos portos, né? E aqui fala das prostitutas. Então os marinheiros, eles chegavam e procuravam as prostitutas. E aqui fala do incesto porque tem um caso da pessoa que tem relações sexuais com a madrasta. E eles acham dentro da igreja, assim, normal. Então Paulo encontra ali muitas coisas para ser melhoradas, muita imoralidade. Olha que ambiente difícil, né? E é onde ele vai, funda a igreja, mas depois ele vai mandando as cartas, né? Timóteo era um dos ajudantes dele, que ajudava nas igrejas que ele ia fundando. Então era muita imoralidade e eles achavam que era normal. Eles achavam que era normal. A mentalidade deles, né? Para eles era tudo, estava certo. Aí então vamos ver o Emmanuel, né? Que lá falou do fermento. Ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Nossos atos possuem linguagem positiva. Nossas palavras atuam à distância. Achamo-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações
caracterizam-nos a marcha. É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Então, o que quer dizer isso aqui? Então, viver é viver em grupo, né? A gente não pode viver isolado. E um influencia o outro, seja com palavras, seja com pensamentos, né? Eu jogo a minha energia no ambiente. Você vê com o caso que a Maria Cleia falou, até desencarnado influencia o nosso ambiente. Depois nós vamos ver, né? No livro dos Espíritos vai falar que eles nos influenciam mais do que a gente imagina. Os desencarnados para nós, né? Então é isso que está começando a falar. Nós não conseguimos viver sozinhos, nós temos que viver em grupos, e eu influencio o outro nas minhas palavras, nas minhas energias que eu espalho ali, né? Nos meus pensamentos. Pode ajudar, viu? Ó, as palavras não têm distância, elas têm peso. A gente já ouviu falar, né, que as palavras têm peso. Então, conforme aquilo que eu falo para o outro, eu marco, ou para o bem, ou para o mal. Independente se você falar na cara ou distante, o que contará é o quão pesadas elas são. Essa frase é de Lucas Morgado. Então, olhe o peso das palavras. Eu falando para a pessoa ou eu falando longe da pessoa, a energia vai, né? As palavras têm grande poder em tudo o que fazemos. Pouco pensamos ao etiquetarmos os outros. Não refletimos a nossa falta de cuidado ao etiquetarmos as pessoas de lerdas, de bobas, de burras, idiotas, sem jeito, retardadas e tantas coisas que podem sair da nossa boca. Eu lembrei aqui, quando a gente começou com a evangelização lá no Lar Escola aos sábados, tinha um menino, ele chama Arlindo. Ele era muito atrasado na escola, sabe? Um menino grande já, que já era para estar na terceira série, aquele tempo se reprovava, né? Hoje empurra tudo. E ele tinha muita dificuldade. E uma voluntária começou a dar aula, assim, de alfabetização mesmo. A gente fazia a prece e tal, aí ela ia com 4, 5 crianças lá numa salinha. Olha, e ela ajudou tanto esse Arlindo, sabe, com estímulo. Você consegue. Ela falava, gente, como ele tem uma baixa estima, sabe? Ele achava que ele não tinha capacidade. Então, acho que 6 meses que ela ficou ali, como esse menino evoluiu. Então, as palavras, né? Tanto assim, posso chamar de lerda, você é uma burra, você não sabe nada, né? Como, assim, de elogio, de incentivo, né? Oi, boa noite. Então, isso que está falando aqui, ó. O que pode sair da nossa boca, nós temos que ter muito cuidado. O que pode sair da nossa boca. Nossa conduta é um livro aberto. Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Quantas frases aparentemente inexpressivas, arrojadas de nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos? Aqui, ó,
gestos insignificantes, né? A nossa conduta é um livro aberto. Quem ouviu a palestra de domingo, né? Do Valadares, do Arthur Valadares, ele falou que a gente mostra o que a gente é nas nossas atitudes, né, Adriana? Quem é muito ligado às coisas materiais, só fala de dinheiro, né? Quem é muito assim, rancoroso, só fala das mágoas. Então, conforme os nossos assuntos, nós mostramos quem nós somos, como eu penso, como eu interajo com as pessoas. Então, é isso que está falando aqui, ó. Gestos insignificantes. Ai, tinha uma pessoa que só falava mal do governo. Então, um dia eu lembro que eu falei para o meu marido, gente, para de falar mal do governo. Cada um tem que fazer a sua parte. Isso há 30 anos atrás. Cada um tem que fazer a sua parte. Não adianta eu ficar xingando. Aí fica sempre aquela mesma conversa, sempre aquela... Você cansa, não cansa? Tem coisas mais bonitas para se falar, tem assuntos melhores para se falar, né? Como o Arthur falou do bem e do belo. Então, a gente nunca olha as estrelas, a gente nunca olha uma flor. Isso, então mostra quem eu sou. Que tipo de assunto eu tenho? Que tipo de pensamento eu tenho? Quais são as minhas atitudes? A gente mostra. Quando era criança, eu ia com a matéria para ensinar, porque tinha aula prática, então era tarde. E eu sempre ia lá, talvez eu era no carro, eu achei que estava fazendo comunicação. E eu não sabia, ela era paciente do meu pai. E ela se apegou muito a mim, talvez assim, por mim, para ela bem, para ela bem como ser humano. Sim. E ela. Ela se sentiu feliz. De uma forma que ela ia na loja, por exemplo, no dia que eu passei na faculdade, de criança, ela chorou junto com a minha mãe na briga. Olha. Então, eu fazer um mínimo, eu recebi muito mais. Então, você vê, quanto você fez de bem para ela? Foi uma pessoa que rezava por mim. É uma troca. E foi um fermento bom, né? Foi um fermento bom, porque essa energia que ela te passou, né? Então, um sorriso, então, aqui, ó, uma palavra, mesmo um breve comentário ou uma sugestão casual, às vezes inexpressivas, pode ter um efeito dominó. Então, isso que eu preciso tomar cuidado. Cada dia, emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Aí a escolha é nossa, né? Palavras e até mesmo pensamentos têm consequências e influenciam o ambiente e as pessoas ao nosso redor. Dirigentes arrastam dirigidos, ó. Servos inspiram administradores. Aqui não é, um não precisa do outro. O dirigente precisa do auxiliar, o servo precisa ajudar o administrador precisa do servo. Mas tem que ter aquele respeito, né? Tem que ter aquela amorosidade, tudo flui melhor, né? Enquanto alguns são exemplos de liderança inspiradora, outros podem ser uma barreira ao crescimento, devido a comportamentos negativos, como arrogância e limitação. Não tem os dirigentes arrogantes, né? Que acham que eles são superiores, que eu tenho que obedecer, que eu tenho que servir. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Você está influenciando positivamente ou negativamente? A sua atitude está inspirando
ou arrastando. A gente precisa tomar muito cuidado com os filhos, né? Com o que a gente fala quando eles são crianças, como que a gente estimula, como que a gente ajuda ali, né? Somente quando tem as dificuldades na escola, no trabalho. A gente precisa tomar muito cuidado como orientar, né? Essas crianças, esses adolescentes, com que palavras que nós vamos incentivar. Porque para não estragar, né? Não concordar, muitas vezes a gente não pode concordar, mas também como que nós vamos agir, positivamente ou negativamente. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Não dispomos de recursos para analisar a extensão da nossa influência, olha. Mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Então, eu não posso calcular o quanto eu fiz para aquela pessoa, de bom ou de mal. Eu não sei a extensão, porque às vezes ela não vai me devolver isso. Mas eu posso avaliar a influência, né? Que qualidade que eu fiz aqui, esse fermento. Como que eu usei esse fermento? A metáfora do fermento demonstra que pequenas atitudes ou ensinamentos podem se espalhar e afetar toda uma comunidade ou situação. Principalmente os modelos, né? Os líderes, os cantores, essas pessoas assim, que são modelos muitas vezes, precisa tomar cuidado, porque os adolescentes copiam, né? E pode copiar para o bem ou pode copiar para maus exemplos. Isso que fala aqui, né? Então, uma comunidade toda, olha, pode afetar uma comunidade toda. Acautela-te, pois, com o alimento invisível que forneces às vidas que te rodeiam. Ó, cuidado com esse alimento invisível. A forma como falamos, o tom que usamos e o conteúdo das nossas conversas podem encorajar, inspirar, criticar ou desencorajar as pessoas. As ações, mesmo as silenciosas, servem de um modelo e criam um clima de confiança, ou de medo, ou de respeito, ou de desleixo. Então, mesmo que eu não fale muito, muitas vezes pela minha cara, pela minha atitude, eu vou mostrar o que eu estou sentindo naquela situação. Eu vou influenciar aquela pessoa que está perto de mim, certo? Desdobra-nos o destino em correntes de fluxo-refluxo. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. Então, esse fluxo-refluxo, teve um lugar lá que deu o exemplo das ondas do mar. As ondas do mar vêm e voltam. Então, fluxo e refluxo, né? Então, muitas vezes eu jogo aquela ideia, aquela energia, né? Aquela influência, e depois eu recebo. Volta para mim, ou com bem, ou com influências negativas, ou assim com mal-estar. Então, fluxo e refluxo, aquilo que eu jogar vai voltar. Aqui, causa e efeito, ó. A frase ilustra a lei de causa e efeito. Nossas ações são a causa. Determinam as consequências que vivenciaremos, o efeito, né? Então, é o fluxo e o refluxo.
A responsabilidade, ó, chamando a nossa atenção para a nossa responsabilidade. Cada indivíduo é responsável pela qualidade das forças que emite. Atos de bondade, por exemplo, tendem a gerar um retorno positivo, enquanto atos negativos podem resultar em consequências ruins. É aquilo que a gente estuda, né? De ação e reação. Mesmo os gestos pequenos podem ter um grande impacto e um retorno significativo no futuro. Então, olha, muito cuidado com os nossos gestos, com as nossas palavras, né? Com os nossos pensamentos. Uhum. Você já se olhou na hora que você está nervosa, falando besteira, Agressiva. você já se olhou. Então, eu considero espelho um aliado meu, porque depois eu fui lá no espelho. Tudo que eu falei, Você repetiu. eu falei. Nossa, já sou solteira. Eu fiquei pior ainda. Nossa, que coisa feia, eu disse. Você sabe que nunca mais eu agredi. Entendeu? Do jeito que eu agredia. Então, outro dia aconteceu lá com o Afonso, meu neto, de 7 anos. Ele estava chato, brinca na rua, e ele não emprestava a bola para o irmão, nem brincava com a bola, ficava. Aí eu percebi que ele não estava bem. A hora que ela veio buscar, a Priscila veio buscar os dois, na hora de ir embora ali, ela estava com pressa. Eu tinha feito nuggets e ele gosta de molhar no ketchup. Aí eu falei, leva o ketchup para você ir comendo. Não, não quero. Falei, mas hoje você tá chato mesmo, né? Nossa Senhora! Falou meia hora na minha cabeça. Eu falava, tá bom, tá bom. Por que você não admite todo dia que você tá bem? Você não admite que ele não está bem. Você tem que admitir, hoje ele não está bem. Só porque eu falei, hoje você está chato mesmo. Olha que cuidado que a gente precisa ter. Eu tinha percebido que ele não estava bem. Porque na rua ele não brincou legal, sabe? Hoje você está chato mesmo. Nossa, mas o que eu ouvi, e eu falava, tá bom, tá bom. Era parar de falar na minha cabeça. Mas eu fui ali aguentando. Ai, filho, desculpa, viu, a vovó? Eu sei que hoje você não está bem e tal. Então, gerou uma confusão, um mal-estar, né? Entre eu e ela, porque ela interpretou mal. E eu não falei assim com maldade, mas você vê como a gente precisa tomar cuidado. Hoje você está chato mesmo. Foi a conta de eu não aceitar que ele não estava bem, que eu tinha que aceitar, porque eu também tinha dia que eu não estava bem, mas eu ouvi coisa até. Então, a gente aprende muitas vezes com eles, com os filhos, né? Que aí eu fui me analisar, falei, nossa, é mesmo. Mas ficou uma confusão. Então, é.
carne e tal, não sei o que, cara, eu já sabia que alguém estava ia ser uma coisa boa para ele. Então, nós estávamos precisando de uma outra mudança de companhia lá. Coisa boa. Eu falei isso, eu não podia falar mais nada para aquilo. Já. Não, mas fala aí. Já. Então, E eu falei, não, cara, sério. Nossa, cara, eu tô pulando. Então, assim, aí você vai, aí eu tô querendo dizer assim, aí você começa a assistir cidade, a gente acaba escolhendo, então, acontece. Também não é legal, não fica um ambiente gostoso. Você sabe que eu muitas vezes eu fico sem falar mesmo. Para falar, não, vou ficar quieta, porque senão vai dar conversa. você faz a conta assim rapidamente, Acontece isso. Então, pode influenciar. Porque a gente sabe que o pensamento, né, joga aquela energia. mas a gente tem que aprender, a gente não sabe. A gente até por orientação dele, quando ele pede pelas mãos, né? Mas só que mesmo, mas todos nem aquela história toda, nem Jesus não. Nós estamos em crescimento, né? É um aprendizado isso. Mas sobre a atitude, as palavras são fundamentais. Elas fazem parte disso, elas são uma parte. Elas têm peso, como nós falamos, né? Elas são uma parte, elas são Isso. mas às vezes o que não é dito tem mais peso. A energia que está ali fermentando, né? Então aqui ele fala assim, ó. Somos influenciados e influenciadores, ó. Influenciamos os espíritos desencarnados e somos influenciados por eles. Olha, muito mais do que imaginais. Está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 459. Então, os desencarnados nos influenciam muito mais do que nós imaginamos. Quanto ao nosso cotidiano de relação com os nossos semelhantes, ó, que tem um pensar diferente do nosso, sobre a vida e a morte, justiça social ou penal, liberdade democrática ou não, outros aspectos da vida em sociedade, acadêmica, profissional ou religiosa. Então, aqui é o nosso dia a dia, né? Eu lembrei que a Giovana estava falando outro dia lá daquela amiga que a avó não pode dar palpite. Aquela amiga que ela contou que veio para o Brasil, de onde que ela era, Lucas? Vocês lembram? Holanda. Então a avó lá não pode dar palpite na vida do neto. Então aqui, ó, é o nosso dia a dia, os familiares, né? No trabalho, os entes queridos. Então, essa amiga dela estava falando de algumas diferenças entre o Brasil. Você me escutou? Você estava lá ainda? Estava falando que as mulheres brasileiras são muito vaidosas, né? Fazem a unha, tiram a cutícula, tal, roupa, gastam muito em roupa. E uma das coisas que ela falou que a avó não pode dar palpite, e aqui nós damos. Eu lembrei de mim, eu falei, ai, Disney, cala sua boca. Então, sois chamados, então olha o que um espírito amigo fala para nós. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos,
não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa ventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Aqui, ó, foi tirado do Evangelho, o homem no mundo. Então, se alguém me agride, né, como a Vera falou que ela respondia, o certo é não responder. Mas não ficar fermentando aqui no meu pensamento. Ó, de uma maneira aqui, ó, jovial, ditosos, eu pensar assim, olha, ela tem uma maturidade diferente da minha. Eu também não sou perfeito, porque nós também não somos perfeitos, né? Então eu olhar aquilo não como agressão, como ofensa, eu saber desculpar, né? Causa e efeito, o que manifestamos hoje? As forças que exteriorizam de nós. Então, a causa e efeito, né? São as causas, essas forças, que moldarão o que vivenciaremos mais tarde. O efeito, que voltará ao nosso centro. Então, lembrar muito aqui, ó, causa e efeito. O que sai de nós e o que vai voltar para nós. Somos responsáveis pelo que criamos em nossa vida. As energias que irradiamos têm um impacto e retornam para nós, seja de forma positiva ou negativa. E é mesmo, não é? Então a pessoa está sempre brava, está sempre nervosa. Você precisa saber o que você fala com ela. Vai gerar o que de volta para ela? Vai ficar como se assim, isolada, não é? Ninguém gosta muito de ficar ali perto. Então, isso que a gente precisa observar em nós. Então, o que nós criamos em nossa vida, olha, devemos ter o cuidado de sermos um levedo positivo, equilibrado e esclarecedor. Então, nós vamos analisar que tipo de fermento que nós estamos sendo, né? Lá na nossa casa, lá no nosso trabalho. Então, que tipo de fermento, que tipo de levedo eu estou conseguindo? Eu estou conseguindo ser positiva, equilibrada, esclarecedora? Então, isso olha muito da gente se vigiar, da gente se conhecer e da gente ir se modificando. Né? Tudo você não se modificou? Você não se acalmou? Não foi assim do ano para o outro. A gente, de vez em quando, tem umas caídas, né? Mas vale a pena a gente se observar. Vamos agradecer. Jesus querido, quanto temos que te agradecer por essas lições que nos convidam a sermos melhores, a sermos mais caridosos, mais amorosos, mais equilibrados. Obrigada, Mestre. Obrigada ao nosso anjo de guarda, que sempre nos intuindo, nos convidando a fazermos escolhas melhores. E assim, no nosso dia a dia, Jesus, que saibamos confiar, que somos espíritos em crescimento espiritual e moral, e que um dia seremos espíritos perfeitos, mais harmoniosos, mais iluminados.
façamos um pouquinho hoje, façamos um pouquinho dia a dia e haveremos de fazer a nossa autoeducação, a nossa autotransformação. Obrigada, mensageiros de Jesus, levando saúde, levando alegrias, levando amparo espiritual onde houverem os necessitados. Que assim seja e obrigada.